Graça e paz, queridos. Coisa maravilhosa é poder estar na casa do Senhor. Nós temos neste mês meditado no livro do profeta Isaías. Eu queria convidar você então a abrir a sua Bíblia novamente no Isaías capítulo 55. E nós vamos fazer a leitura do versículo 1 a 5 novamente. Isaías 55, do versículo 1 ao versículo de número 5. Isaías 55, de 1 a 5. Eu estarei lendo, os irmãos podem acompanhar a leitura. Para quem não tem uma Bíblia na tradução revista e atualizada, que é a que nós usamos, ou não está com a Bíblia em mãos, a gente sempre coloca aqui no nosso data show os versículos para que você possa acompanhar. Nos diz assim a palavra do Senhor. Todos vós que têm sede, vinde às águas, e vós os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai e comei sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos fartareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Vamos orar mais uma vez? Soberano Deus, quão preciosa, viva e rica é a tua palavra. Diante dela, então, nós nos curvamos, reconhecendo o teu poder e a tua majestade, nós nos colocamos em tuas mãos, pedindo que o Senhor venha falar aos nossos corações, revelar a tua vontade, direcionar os nossos pensamentos, que tudo seja para o teu louvor, para a tua honra e para a tua adoração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, a palavra Evangelho significa boas novas ou boa notícia. São as boas notícias que a Bíblia traz referente à salvação, aquela que é adquirida pelo servo sofredor, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que é o Emanuel, o Deus conosco. Isaías 55, dos versículos de 1 a 5, expressa essa boa nova, essa boa notícia, através de um convite, onde o próprio Senhor Deus convida a todos os pecadores para que possam experimentar, para que possam descedentar, para que possam se fartar, para que possam se saciar, se satisfazer na graça redentora, comprada através dessa entrega voluntária do Filho amado, do seu unigênito, do seu primeiro e único, de Cristo Jesus. Ante um profundo suspiro, nós ouvimos o porta-voz do soberano Deus, o profeta, sendo agora a própria boca de Deus convidar: vinde, vinde, vinde. Mas o Senhor, Ele não apenas convida, o Senhor também nos admoesta, porque nós temos buscado, nós temos nos esforçado por algo que de fato não sustenta a nossa alma, por algo que não salva as nossas vidas. Então Ele vai dizer: porque gastai o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Sim, meus amados, o pecador não regenerado, o pecador em seu estado natural, jamais poderá buscar aquilo que realmente sustenta, que realmente salva.
Suas buscas, elas são totalmente obscurecidas pelo pecado, totalmente envoltas em seu egoísmo, por sua arrogância. Então o pecador não pode encontrar dessa forma. Tudo que ele consegue, todo o seu trabalho, todo o seu labor, todo o seu fruto, tudo aquilo que ele produz, é morte. Afinal, o salário do pecado é a morte. E tudo que ele vai produzir é a morte. As obras humanas estão impregnadas de pecado, envoltas nas trevas. Portanto, elas irão gerar, frutificar, produzir, comprar exclusivamente a morte. Nada mais do que isso. Onde então encontrar a verdadeira vida? Onde encontrar a vida em abundante? Onde satisfazer? Onde se fartar? O mundo não satisfaz. As nossas expectativas de forma alguma serão satisfeitas através deste mundo. Pensamentos, ações, buscas, alvos, nada irá suprir a sede de nossa alma. Pensamos, prometemos a nós mesmos que nós teríamos pelo menos água para dessedentar a nossa sede e nos desiludimos. Queríamos comprar pão e compramos apenas vento. Nada que de fato satisfaça. Mas a boa notícia, a boa nova da alegria e realização diz que há algo que de fato satisfaz, algo que realmente sustenta, que não apenas mata a fome, mas produz prazer, produz deleite, gosto. Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Ó queridos, com maravilhosa oferta, com dadivosa graça, quem pode resistir a este tão importante convite? Contudo, este povo é de dura serviço. O convite foi lançado, o chamado expresso. O que lhe resta? O que falta então para que possa vir? Eis então que o profeta assim declara: inclinai os ouvidos e ouvi. Vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Por 3 vezes nós ouvimos o convite, vinde. E por 3 vezes nós vamos ouvir a admoestação, ouve-me. Ouve-me. A chamada é urgente, o convite ele é imprescindível. Mas ainda ecoam as palavras do profeta, quando nos apresentou o ministério do servo sofredor, lá em Isaías 53, versículo de número 1. Quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? Veja, queridos, no tempo do profeta, Judá não ouviu a pregação. Jerusalém não creu no convite extraordinário da graça. O convite é urgente e também é um convite insistente. O Senhor continua insistindo sobre esta realidade. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. A graça é bela, é poética, é convidativa, mas ela é urgente. Ela é urgente. Ela urge para o dia de hoje. A expressão inclinai os ouvidos, ela significa preste atenção. Esteja atento. Esteja atento. Ouça com cuidado. Ouça com calma. Procure entender o significado dessas palavras. O que elas de fato estão dizendo. Atente, porque isso é extremamente importante. É interessante isso. Porque o mundo, ele está cheio de palavras. Porque o mundo, ele está repleto de convites. Seja pela música, pela literatura, pelas mídias, pelo apelo do marketing.
Estamos o tempo todo ouvindo e direcionando as nossas atenções para as muitas vozes dissonantes que são expressas neste mundo, envenenadas pelo pecado, pela lascívia, pela imoralidade, pela impureza, pela devassidão, pela idolatria, envenenadas pela morte, cheias de morte. E nós ouvimos essas vozes o tempo todo. O tempo todo essas vozes tocam, coecoam, falam, expressam no decorrer da nossa vida. Através da nossa escola, através do nosso relacionamento, através dos livros, através das televisões, através das mídias sociais. E tudo isso é simplesmente morte. Sim, é morte. Através da religião é morte. Vozes que surgem, que urgem, que clamam, que convidam, que atraem, que nos trazem para si, mas são vozes de morte. E aí todo o nosso labor, todo o nosso trabalho é vão. Mas no meio de todo esse vozerio frenético, nesse vozerio contínuo que o mundo agitado pelo pecado e pelo maligno grita, nós também ouvimos a suave chamada para a vida, para a salvação. Vinde a mim. Ouve, ouve, e a vossa alma viverá. Quais são as vozes que nós temos ouvido? Ou qual voz tem falado ao nosso coração e à nossa mente? Estamos atentos à chamada do Evangelho? Ou estamos mais convidados, mais envolvidos com as vozes da perdição e a voz do pecado? Ouvistes a chamada melódica e suave da vida abundante, da salvação eterna? É isso que nós temos ouvido. Perceba, querido, a nossa alma está em perigo. A nossa vida está em perigo. Tudo depende daquilo que nós estamos dando atenção, daquilo a qual nós estamos de fato ouvindo, daquilo que de fato tem feito efeito naquilo que nós ouvimos. Tudo está relacionado a esta realidade. Mas como saber se estamos ouvindo a chamada da graça? Como saber que os nossos ouvidos estão inclinados para dar atenção ao verdadeiro Evangelho? Preste atenção. Judá não ouviu. Jerusalém fez-se surdo. A cidade em que foi erguido o templo, o símbolo da presença santa e eterna do santo e eterno Deus entre os homens. Aquela cidade tapou os seus ouvidos para não ouvir a voz do Senhor. Sabe os sacerdotes? Aqueles que ministravam no santo lugar, que viviam no templo, fazendo os sacrifícios, os rituais, limpando, cuidando. Aquele que tinha essa obrigação, não ouviram. Sabe o sumo sacerdote? Aquele que era o representante direto do povo a Deus, que adentrava no Santíssimo, no Santo dos Santos, levando a confissão do povo, levando a remissão dos pecados, representando o homem entrando na presença de Deus para receber o perdão sobre suas vidas. Sabe o único que poderia entrar diante do tabernáculo, diante da arca, diante do propiciatório, o único que uma vez por ano poderia entrar ali, ele também não ouviu a voz do Senhor. Sabe os profetas? Aqueles que eram chamados, vocacionados para serem o porta-voz de Deus. Ou seja, aqueles que recebiam diretamente a palavra do Senhor e deveriam de transmitir a palavra do Senhor. Eles eram os meios, eles eram os que faziam essa transferência. Eles eram um veículo, o canal pelo qual Deus falava e chamava a atenção do povo para o arrependimento. Mas, queridos, muitos destes que ali deveriam de estar diretamente ouvindo, são tidos como falsos. Porque eles falavam mentira ao povo, profetizavam palavras de paz e prosperidade, atribuindo ao Senhor aquilo que Deus não havia dito.
Ah, sim, Isaías é um dos profetas fiéis ao Senhor, Jeremias é um dos profetas, mas quantos eram os profetas que caminhavam por Judá, que caminhavam por Israel, que estavam ali na cidade santa? Quantos ali desafiavam e diziam: vocês que estão falando isso estão mentindo, porque Deus não disse isso? Toda a religiosidade, todos os religiosos que ali estavam daquela época, todos que se diziam servos do Senhor, que deveriam de estar atentos à voz do Senhor, não ouviram, ao ponto de Jeremias, no capítulo 6, versículo 10, dizer: a quem falarei e testemunharei para que me ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Observe, queridos, a chamada de Israel. Quando nós olhamos para esse convite, nós pensamos nas pessoas que estão longe, que nunca ouviram falar do Senhor. E esse convite é para elas, sim, mas ela é uma advertência para saber se nós estamos ouvindo. Se nós que nos declaramos servos do Senhor, cristãos, se nós estamos atentos à voz do Evangelho. No mundo de hoje, querido, na realidade de hoje, com tantas vozes que se dizem evangélicas. Quantos programas no YouTube, quantos canais no Instagram, quantos grupos no Facebook, quantos nas redes sociais têm atribuído serem a voz de Deus? Quantos se declaram profetas, pastores, até apóstolos, e declaram ter a voz de Deus, e falam, e falam, e falam. Então, como discernir que estamos ouvindo a voz certa? É possível que você esteja ouvindo a voz errada. Isso é grave. Isso é gravíssimo. Porque você vai estar se enganando. Porque você estará caminhando para o laço de morte, para o inferno, e não para a vida eterna. É possível também que você não esteja ouvindo ainda que Deus esteja falando e proclamando aos quatro vozes a forma correta, porque talvez você não esteja atento à verdadeira voz. A quem nós temos que ouvir? O profeta vai dizer: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, ouve, e a vossa alma viverá. Mas a quem ouvir? A que ouvir? Dessas vozes que estão pelo mundo, talvez a gente consiga perceber as vozes malignas. Como cristãos, nós conseguimos separar as vozes lascivas. Como cristãos, nós podemos perceber a voz imoral que nos convida para a imoralidade e dizer: essa não é de Deus. Mas será que entre as falsas vozes nós conseguimos perceber qual é a chamada real do Evangelho? Porque aquele povo, havia nele uma chamada falsa. Profetas profetizavam mentiras. O sacerdote não ouvia, o sumo sacerdote não entendia. Jerusalém, apesar do templo estar lá, apesar da arca estar lá, apesar do propiciatório estar lá, estava surdo, completamente surdo. E havia aqueles que gritavam, como Isaías, como Jeremias e como os demais profetas fiéis ao Senhor. Como saber então se estamos de fato ouvindo o convite do Evangelho para a graça do Senhor? Isaías nos traz a resposta. Como porta-voz do Senhor, ele segue e nos apresenta a resposta. Veja novamente o versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi.
A resposta está na aliança firmada, ratificada, cumprida pelo Senhor para com o seu povo. Observe, para convosco firmarei aliança perpétua. Quando nós ouvimos essa expressão, firmarei aliança, dá a impressão de que Deus está fazendo uma nova aliança, mas não é essa a intenção. Deus não está fazendo uma nova, Deus só tem uma aliança feita na eternidade, com o seu próprio Filho para com o seu povo. Não há uma nova aliança. Não é que algo novo está acontecendo, mas o que nós temos aqui é uma ratificação dessa aliança imutável, inviolável, inquebrável. Ela nunca se desfez, mas ela vai se renovando. E à medida que ela se renova nas páginas das Escrituras, nós temos uma percepção de que essa antiga aliança, ela vai se revelando, ela vai se descortinando diante de nós. Assim como o Senhor Jesus fala na ministração da Santa Ceia, ao separar o vinho. Para isso, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Mateus 26, 28. Meus amados irmãos, esta aliança vem sendo ratificada e vem sendo progressivamente revelada, à medida que a palavra do Senhor é também escrita. Nós vamos ouvir primeira vez sobre essa aliança, lá em Gênesis 3,15, naquilo que os teólogos chamam de proto-evangelho, onde o descendente da mulher iria pesar a cabeça da serpente, iria desfazer os atos dos nossos pecados e as nossas falhas, nos conduzindo novamente ao Senhor. Essa aliança segue e ela é apresentada a Noé. Ela é vista na vida de Noé. E após a arca. Depois nós temos Abraão, nós temos Isaac, nós temos Jacó, nós temos Moisés. Todos eles ratificando essa mesma aliança e ampliando a visão desta aliança. Enquanto Deus então se revela ao povo. Enquanto Deus mostra quem Ele é, enquanto Deus mostra a sua santidade, enquanto Deus mostra a sua justiça, enquanto Deus mostra o seu poder, enquanto Deus mostra o seu governo, Ele também revela a sua graça. Ele também revela a sua misericórdia. E Ele também revela o seu querer em salvar, em encontrar e trazer para si o perdido. Essa aliança é renovada em Davi, sempre apontando para o Messias, para o Salvador. E aqui nós vemos isso, direto dentro do contexto de Davi, porque consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Em que consiste essa aliança? Nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. É nisso que consiste essa aliança. Sabemos que temos ouvido a voz do Senhor, quando nós estamos então atentos à sua santa palavra, às sacras letras da sua Escritura. Quando nós conhecemos essa verdade. É aqui, exclusivamente aqui, que Deus fala aos homens pecadores, chamando-os ao arrependimento. É somente através desta palavra, e por meio desta palavra, é que eu sei que a voz falada é a voz de Deus. Você está numa igreja presbiteriana, está diante de um ministro presbiteriano. Mas se eu não estiver falando desta palavra, não é a voz de Deus. Se não estiver dentro deste contexto, desta realidade, não é a voz de Deus. É aqui que nós temos a certeza disso. O que Isaías está falando? Está falando da palavra do Senhor. Perceba que Isaías volta à aliança, remete ao passado e aponta para o futuro. Então você tem prestado atenção à palavra do Senhor. Você está atento para os seus decretos, para a sua lei, para os seus estatutos, para os seus mandamentos. Você tem prestado atenção às suas advertências, aos seus ensinos, às suas admoestações. E principalmente você tem ouvido
e atendido o convite para a entrega total e plena à sua graça, a obra redentora do Cordeiro Santo, do servo sofredor, do Emanuel. Eu tenho estado preocupado com a nossa geração. Nós temos muitos religiosos. Nós temos muitas pessoas místicas que acreditam no sobrenatural e buscam por esse sobrenatural. Mas nós temos muito poucas pessoas que têm discernido a voz do Evangelho. Quando nós saímos e perguntamos sobre o que importa para ser salvo, nós ouvimos muitas coisas que não têm a ver com o Evangelho. Não tem a ver com a confiança no Deus Santo, vivo e poderoso. Não tem a ver com uma entrega a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Às vezes isso está lá, mas está entre muitas coisas. Tem muita gente que diz assim: eu preciso de crer em Jesus como meu Salvador, mas eu preciso de ler a Bíblia, eu preciso de fazer isso, eu preciso de fazer aquilo, como se isso fosse ferramenta, complemento. Mas isso é esforço vão. Isso é gastar o dinheiro com aquilo que não é pão. A salvação, ela é um ato da graça aprimorada pela fé, pela confiança de que o que Jesus fez é suficiente. A obediência, o caminhar, o prestar atenção, o ler a palavra de Deus. Queridos, isso é consequência do ato de ter sido salvo e não para a salvação. Mas ainda há pessoas que acham que precisam de fazer alguma coisa, como se Cristo não fosse suficiente. Querido, deixa eu te falar, isso é doutrina católica, apostólica, romana. Isso não é a Bíblia. Não é a Bíblia. Não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu consiga fazer, que venha atender a necessidade da minha salvação. Apenas confiar em Cristo como meu único e suficiente Salvador. Aí sim, depois o declarar como Senhor sobre a minha vida. Depois o declarar como Senhor. Entregando a minha vida e entendendo que a salvação não parte de mim. Eis o convite. Vinde a mim. Este é o convite. Observe, olhe a chamada. Todos vós, os que têm sede. Você tem sede da palavra de Deus. Você tem sede do Senhor. Vinde a mim. Comprai e comei, sim. Comprai sem dinheiro. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite, para fortalecer e alimentar a sua alma. É disso que você precisa, de vir a Cristo. O próprio Senhor faz o convite. Lá em Mateus, no capítulo de número 11, versículo 28, o Senhor vai dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Perceba a conexão dos convites. Sedento, faminto, cansado, com esforço inútil, com suor derramado sem fruto algum, sobrecarregados. Então vinde a mim. Vinde a mim. É isso que o Senhor faz. Tudo aponta para a salvação em Cristo Jesus. Tudo aponta para a nossa redenção, mas aponta para uma entrega a Ele, para uma renúncia, abrindo mão da nossa religiosidade, abrindo mão do nosso querer, do nosso mérito, da nossa força, do nosso braço. Não é pelo que eu sou ou pelo que eu faço, mas pelo que Ele fez e pelo que Ele é. Isto é a salvação. Ah, meus amados, eis a advertência: inclinai os ouvidos, ouvi, e a vossa alma viverá. A aliança do Senhor é inviolável, inquebrável, incorruptível, imarcessível, e portanto, ela é eterna, perfeita, verdadeira e segura.
Aliança firmada antes da fundação do mundo, junto a seu Filho, Cristo Jesus, para que o pecador possa se arrepender dos seus pecados, reconhecer a sua falência, a sua incompetência, total incompetência em salvar-se, entregar-se, e aí poder se entregar completamente, inteiramente, à graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus. Vamos ler todos juntos estes 5 versículos. Vamos lá. A todos vós, vamos lá? A todos vós, os que têm sedes, eis que eu dei por testemunho aos povos, como um príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Versículo 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se ao nosso Deus, porque é rico em perdoar. Você já fez isso? Já se arrependeu dos seus pecados? Já confessou a Cristo como seu Salvador? Você já se lançou a Ele? Já fez isso? Ou melhor, você tem ouvido a voz, tem inclinado os ouvidos, tem prestado atenção e atendeu ao chamado? Se não, o faça. O faça. Porque é a única forma que você tem de fato saciar a sua alma. Avalie o seu coração. Avalie a sua vida. Verifique o quão sem sentido e sem valor é sem Cristo Jesus. E quão importante é. Porque, queridos, essa mensagem urgente um dia irá parar de ser promulgada. Seja pela vinda de Cristo Jesus ou pela sua morte. Pode ser que você morra antes de Cristo voltar. E então onde você irá se encontrar ao final dessa jornada? Aonde você estará ao final dessa jornada? Eis o convite. Eis o convite.